Está no ar mais um De Bandeja com o Renatinho. Hoje muito especial, convidados ilustres aqui. Eu já nem vou ficar conversando muito aqui, gastando posse de bola não, apesar que esses dois caras valorizavam muito a posse de bola. A filosofia de jogo da escola francana não é fraca não. Estou aqui com meu amigo Demetrios, hoje técnico do Corinthians. Dema, prazer tê-lo aqui. Valeu, Renato. Eu que agradeço o convite aí. Estou muito feliz de estar aqui nessa resenha que vai ser engraçada. Resenha vai ser boa. Elinho, hoje técnico do SESI Franca. Elinho, porra, prazer também ter você aqui, junto com o Dema ainda. Vocês fizeram uma dupla fantástica, né? Legal, Renatinho, é muito bom, né, cara? A gente começa a resenha, começa a lembrar e divertir. Muito legal a gente estar aqui com você, com o Coutinho. Muito bom a gente poder compartilhar um momento tão agradável. Coutinho, nosso quarteto hoje aqui não tá fraco. Nossa, não, né? Agora só dá assistência pra esses caras aqui. Porque... Aí. A galera aqui ainda curtindo esse novo programa, né, Renatinho? De Bandeja com o Renatinho, falando de basquete, um assunto que a gente ama. A gente se sente em casa, toda a gente tá dentro do garrafão, né? Porque sabendo que você não metia umas bolas não, só em Franca que você fez uma lá de 3, que... Franca é um templo sagrado. O Dema tava no banco, quando eu fiz aquela bola de 3. Autoestima alta. Vai o Renatinho. Renatinho de 3. Renatinho! Que coisa linda. Ô Dema, você foi o primeiro que foi lá me cumprimentar no banco. Né? Não, cara, foi Nunca sensacional. mais. Como que eu ia imaginar que você ia meter uma bola de 3 naquele momento? Ele fala isso pra todo mundo. Hã? Como? Ele fala isso pra todo Olha mundo. lá, se tivesse treinado, não teria dado tão certo. Não, e eu dou um recado aqui, né, Zinho? Você tá zerado, hein, nesse jogo da estrela e eu tenho 3 pontos. Não, e o pior que é o seguinte, ó, hoje todo mundo, toda criança que vê ele, tem um pessoal que deve assistindo já pediu pra ele. Fala, Renatinho, faz uma cesta de 3 pra ver se você faz lá. E ele acerta do meio de primeira ainda. Eu olho pra ele e falo, como que você consegue? Nem ele sabe. Estrela, né? Ele consegue. Mas a acertar gente de pega meio. às vezes uns caras assim. Agora lá no Corinthians também, eu tava com a bola no meio da quadra assim, aí o Pedro falou assim, um açaí. Falei, tá bom, mas não me conhece? Chegou agora do Flamengo e tal, né? Então mandei a primeira, tal. Ele falou assim, não acredito que você me deu pra... Perdeu o açaí. Perdeu o açaí. Ele precisa começar a te acompanhar no YouTube, porque pra ver o que você jogou, o que o Elinho jogou. E como começou essa relação de vocês dois em quadra? Cara, na verdade o Demetrios ele é afilhado de batismo do meu pai, porque o tio Edson Ferraci, o pai dele, jogou em Franca junto com meu pai, criaram um elo, né, muito grande de ligação e a gente passou a ser família, cara, passou a ser igual irmão. Então ele tava no Corinthians, quando ele ia pra Franca visitar os avós ou meus pais, a gente jogava ping-pong, basquete. Mas eu não dava conta de jogar com ele, porque ele com 16, 17 anos fazia 40 pontos por jogo, velho. Aí a gente ficava brincando, sacaneando lá. E eu lembro que na época, os prêmios da federação eram girafinha. Isso. E eu chegava lá e falava, Demetrios, que tanto de girafinha. Ele falou, vou montar um zoológico. E é engraçado que assim, como a gente joga, todo mundo tem aquela só dupla, né? Tem um parceirão que tem dentro da quadra e tal. Acho que vocês dois tinham esse lance e tal. E eu também, como eu já joguei, o Renatinho, ó, toda hora que a gente fala com o Renatinho, fala, não, na época que eu apitava, então quando eu falo é na época que eu joguei, né? Eu tinha um amigo meu que tinha um monte de história de quarto, de hotel e tal. E aí um passarinho me contou que tem uma história muito legal de vocês dois, que era uma história quando eles estavam no pré-mundial, é isso? No pré-mundial Então. e Neuquén, na Argentina, cara. Como que foi essa história aí? Essa eu fiquei sabendo que é boa. Vai, Demetrios, conta essa daí. Não, a gente tava num momento difícil, ele é um campeonato super equilibrado, né? Classificação pro Mundial, o Brasil nunca tinha ficado fora do Mundial, né? E a gente... Foi em 2001. Era pro Mundial de Indianápolis. Mundial de 2002. De Indianápolis, Só que nesse pré-mundial, pegando um gancho, nós perdemos pro Panamá, que era um jogo considerado que não perderíamos. Aí, aí na sequência a gente era obrigado a ganhar da Porto Rico e Canadá. Que eram dois timaços, Canadá com Steve Nash. Timaço. Porto Rico com Piccoli Ortiz. Aí, lógico, né? Uma pressão, tal, nunca ficou fora do Mundial. Esse aqui já mais novo e tal. Aí eu entrei no quarto, o sujeito aqui sentado, ajoelhado, assim, ó, na cama, no chão, ajoelhado. Dorime, interrimo ad appare dorime. Tô rezando, cara. Falei, Alinho, o que você tá fazendo? Tô rezando, velho, tô rezando. A gente precisa ganhar de qualquer jeito esses 2 jogos. Ele falou, reza mesmo, nós vamos precisar de reza pra ganhar esses 2 jogos. E fomos e ganhamos, cara.
era um grupo, você sabe que é legal isso, porque assim, é engraçado a gente falar, mas era um grupo que comprava um do outro, sabe? Assim, não, vamos ganhar então, cara, nós precisamos ganhar, vamos ganhar. Ganhamos de Porto Rico na prorrogação, uma vibração daquelas que você fala, cara... Se fechava, né? A equipe se fechava e sabia que aquele momento era o momento mais importante mesmo. Não é assim, agora nós vamos ganhar, a gente ganha de qualquer jeito. Não, mas a gente sabia como construir, como se unir, como fechar ali para em busca dessa vitória, né? Então acho que isso era muito legal desse grupo da seleção. Era prazeroso, né? A gente tinha prazer de jogar um com o outro. E aí, em relação à dupla, na verdade, Franca sempre teve uma característica muito grande de jogar com 2 armadores, cara. Então, o Demetrios jogava. Você é mais um, ele podia jogar de 2, né? O Dema sempre teve essa característica de finalização também. Na verdade, o Demetrios era lateral e se tornou armador. Isso. Eu era armador, mas olha que coisa engraçada. Na época do Vasco, quando o Charlie Bird e o Vargas foram embora numa temporada, eu lembro, todo mundo falou, agora o Vasco vai por água abaixo. Os 2 melhores estrangeiros do Brasil praticamente foram embora, né? Aí nós falamos, cara, eu vou jogar de 2, o Dema tava armando pra caramba e tal, e eu tinha um arremesso muito bom. Falei, cara, vamos pra cima desses caras. Eu lembro de eu e meu pai indo embora pra casa, meu pai falou, vocês vão ter que assumir você, o Demetrios, o Rogério, uma posição de ser mais agressivo, porque nós perdemos 2 dos melhores jogadores do time e tal. Eu falei, não, nós vamos ser, pode ficar tranquilo que nós vamos ser. E aí eu comecei a jogar de 2, ele de 1, e eu acabei, nessa temporada, muito em função das assistências, eu acabei como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas foi em função das assistências, mas é que, do Rogério, marcar quem tinha que marcar. Mas vocês tinham um perímetro muito forte, porque vocês dois e o Rogério eram um perímetro forte para marcar, porque os 3 eram finalizadores. Sim. Né? E o importante, eu acho que é saber a função de cada um, né? Saber ter esse controle do jogo. Eu acho que isso que Franca me ensinou muito, né, a entender do jogo, principalmente o Hélio Rubens, porque ele direcionava o que tinha que fazer e a gente tinha essa noção de controlar o jogo, de saber, o Rogério era o pontuador. Bom, ele passava 10, 15 bolas pro Rogério. O Elinho estava no momento quente do jogo, aproveitamento de 3 e tal. Vamos, jogar em cima disso. Seguidas. Então a gente tinha muito esse controle e é uma característica, né? E a confiança no outro. Aí entrava um time mais alto, o Demetrios de armador. O Demetrios pode cair no pivô com o armador do outro time. Caía, fazia 4 bolas, o outro time tinha que trocar. Você já estava no domínio da partida. Essa leitura, cara, ela dá muita coisa boa. Faz uma diferença, né? Faz a diferença. Isso talvez seja o fato de hoje a maioria dos técnicos terem sido armadores. Porque a gente não vê um pivô hoje como técnico de algum time do Brasil, é difícil. É difícil. Porque o armador pensa mais o jogo, ele é o técnico dentro da quadra. Você acha? Eu também acho, porque o armador ele tem que saber, ele não tem que saber só da posição dele, ele tem que saber do jogo, ele tem que saber da posição de todos os jogadores dentro da quadra, ele tem que saber a hora que o 5 vai receber um bloqueio, o espaço que está tendo. Então acho que tudo isso é uma leitura de jogo que é o primeiro passo para você virar técnico, né? Porque você tem um entendimento. Né? Você sabe que eu tenho uma teoria, eu falo que o jogador que joga só na posição 5, ele não joga de 4. O de 4 pode jogar de 5. É verdade. O que joga de 3, ele não joga nem de 2 nem de 1. Mas que joga de 1, joga de 2 ou de 3. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Basta ter altura, obviamente, mas por quê? Porque o armador ele detém o maior número de fundamentos, ele domina o maior número de fundamentos. E isso facilita para que o entendimento do jogo seja maior também. E teu pai cobrava muito isso de você? Não, imagina que o Elião... Porque ele jogou nessa posição também, né? Nossa senhora, cara, vou te falar, o Bigode ele cobrava, hein? E ele cobrava e vou te falar, ele tinha uns negócios, cara. Final de Campeonato Brasileiro, no treino da manhã, com proteção. Com proteção. Aí dava 5 minutos de treino, os outros jogadores falavam, às vezes pra mim ou pro Demetrio, mas vai continuar o treino, tá? Aí a gente falou, já foi 5 minutos, tá? Para o treino! Vocês estão treinando faz 5 minutos, para jogar 28 minutos, 30, 32 minutos à noite, pode continuar o treino! Ele treinava ritmo de jogo no dia do treino. Tanto é que às vezes vinha jogador de outros clubes e não entendia, falava assim, não é possível, tá dando treino. Porque normalmente a prática de manhã é lá, bater um arremessinho, suar um pouquinho e tal, fazer um 5 contra 0, parar.
A hora que antes dos times entrarem, escutava o barulho do tênis na quadra, né? De tá. Que isso, os caras estão treinando normal ali. Mas esse negócio de ser filho de técnico é complicado, porque assim, eu também já fui, meu pai era técnico, eu também joguei já em escola, também, em alguns clubes, e ele também era o técnico. E aí quando tinha esse lance de alguma coisa, você errou no jogo e tal, ele levava isso pra quadra, porque eu tinha esse peso. De eu errar no jogo, chegava em casa, ele começava, você tem que assistir um jogo, porque ele era o rei das fitas, né, Renatinho? Tudo ele colocava lá, a gente assistia. Isso tinha também? Eu vou te falar que a gente conseguia separar bem isso aí. A gente conseguia separar bem. Claro que a gente conversava em casa e a maioria das vezes ele era muito enérgico dentro da quadra, mas em casa o Demo ia almoçar, jantar. O Rogério vivia jantando lá em casa e era bem tranquilo, bem descontraído. Agora, teve uma vez que nós perdemos um campeonato, uma Copa América, cara. Uma Copa América dentro de Franca pro Atenas da Argentina. Foi a reinauguração do Pedrocão. 10 mil vendo, né? Cara, na última bola. Lotado, hein? Na última bola. Acabou o jogo. E aí, onde nós vamos? Aí o Rogério, vamos lá pra sua casa. Eu falei, nem a pau. Pra casa, não. O Demetrio disse, não, mas onde nós vamos? Eu falei, cara, vamos sentar em qualquer lugar aí, afogar as mágoas e depois a gente vai embora. Eu não vou pra casa agora, não. Porque, pô, cara, é duro demais. Quando você perde, é duro. E eu já tive algumas conversas com meu pai, claro, como filho, mas a gente conseguia separar. Por exemplo, uma vez eu cheguei, eu tava como sub-22 jogando super bem. Cheguei em casa depois de uma derrota pra Limeira. Eu falei, pô, não entrei nem um minuto, cara. Ele falou, não é só com você não, com qualquer jogador. O dia que eu achar que você tem que entrar, eu posso pecar tentando beneficiar você ou qualquer outro jogador. Nunca tentando atrapalhar. Então fica tranquilo, fica na sua, que a hora que você vai jogar, você vai jogar. E chegou a hora certa, né? Então isso é muito importante. O jogador, sabe? Claro. É legal essa resenha que outros jogadores vão ver isso. Claro, sim. Vai servir como referência, claro. Existe técnico bom de banco, bom de treino, mas débil mental eu nunca vi. Exatamente. Não tem. Agora, você falou uma coisa interessante, que o Demetrios ia almoçar e jantar na tua casa, por isso que ele é rico hoje, né? Porque eu vejo que você não gastava dinheiro em Franca, né, Demetrios? Você ia almoçar só na casa dele. Sou rico de saúde. Tia Marilena fazia uns pratos, cara, colocava uma colherzinha e falava, não, tia, tá bom, ela mais uma, não, mais outra, 3, 4 colheres de prato. Não saía de lá, né, Linha? Não saía de lá. Batia a panela na porta, né? E quando ganhava, quando perdia, a gente aí ficava depois, uma por isso semana. que o cara depois apostava na bolsa, né? O cara tinha ações e tal. Um dia eu cheguei lá em Bauru, ele falou pra mim, tem dinheiro, tem umas ações aqui. Eu falei, pô, o cara tá fogo, hein? Tá diferente. Agora eu sei por quê, né? Mas as ações com 100 reais você aplica também, pô. Renatinho para ações, acho que é coisa milionária. 100 reais você 100 compra, reais você aplica em alguma ação. O duro é ganhar alguma coisa, né? Acabava o treino, que fome, hein? Que fome. Não, e você viu a resenha do Rogério e do Dema, né? Ô Elinho, nós vamos. Um já falava, vamos lá pra sua casa. Mas você sabe, cara, que nós, Rogério, Demetrios e eu, nós criamos um vínculo tão forte que todos os dias de manhã, o treino começava às 10, 8h15 eles passavam em casa. E eles moravam pertinho da casa dos meus pais, onde eu morava. Aí já me pegava, a gente treinava. Aí, treinamento de arremesso, a gente marcava 20-16, 20-18. No final, quem perdia pagava vitamina à tarde numa vitamina que a gente tomava. Sabe, a gente criou um vínculo tão forte, cara, que na hora que chegava dentro da quadra, você olhava, o outro já sabia que ia entrar no backdoor, já sabia que ia fazer. No olhar, né? No olhar você já sabia um movimento que às vezes você fazia 6 pontos por jogo, às vezes você fazia 6 pontos fácil, né? E esse negócio de marcar o arremesso, o Hélio falava isso, né? Você chuta de 20 arremessos, você chuta para fazer 18, para fazer 19, para fazer... E quando você tem que marcar, porque você tem que ir se cobrando, né? Mas por que eu errei esse arremesso? Será que eu fiz a mecânica errada? Pus muita força? Pus pouca força? Tá torto? Então, assim, essa cobrança, eu acho que foi um amadurecimento muito grande pra gente, pra nossa evolução, sabe? De sempre estar se cobrando, jogando como se tivesse, treinando como se estivesse no jogo, mentalizando que tem um cara te marcando. Pô, o Elhão, isso era sensacional, né? E vocês tiveram uma história muito bonita no Vasco também, né? A gente tem algumas imagens, a gente vai mostrar. O Elinho e o Dema jogaram com o San Antonio Spurs, contra o San Antonio Spurs, na final do McDonald's Championship, acho que no ano 2000. Você falou 2001 Copa América, 99. 99 eles jogaram, a gente tem umas imagens aí, ó. Vai subir a bola. Ah, que legal. Foi jogaram. o único time, né, da América que jogou contra um
time da NBA Numa num final torneio mundial, oficial, é, né? exatamente. Uma coisa é fazer amistoso, outra coisa é jogar oficialmente, né? Como foi essa emoção aí? Eu fiz os 6 primeiros pontos do jogo do Vasco, eu fiz. Você que fez os 6 primeiros ali. E, mas a mão é a mesma coisa, Demetrio? Tipo, não tem aquele queria frio que na o Greg barriga, Popovich te nada? levasse, né? Tem, mas o frio da barriga tem sempre, né? Se parar é porque Olha lá, acabou, né? eu tinha feito a cesta ali. Cortaram a cesta, Cortaram bem na hora de fazer a cesta, do cara. Demetrius, pô. Bom, mas você quis impressionar o Greg Popovich, é isso? Pra te é levar uma pra- chance, pro né? Spurs? É uma chance Eu vou ali. te falar, se tivesse a globalização, nessa época aí a gente acabava o jogo, queria pegar autógrafo dos caras. É verdade, Se tirar tivesse a foto. globalização de hoje, eu não, pelo meu porte físico. O Demetrius e o Rogério com certeza teriam jogado no NBA. E vou te falar mais, esse campeonato aí foi legal pra caramba, a final com o San Antonio Spurs. Mas a semifinal foi contra o campeão da Euroliga, Zalgiris. Zalgiris Kaunas da Lituânia. Lituânia. E a gente não tinha tanta noção, né, Demi, igual a gente tem hoje. Não. Na época, cara, final com o campeão da Euroliga vai ser, pô, nossa senhora, vai ser loucura. 20. E aí os agentes falavam lá no hotel mesmo, falavam assim, não, hoje isso é 20 pra eles, vocês não vão ganhar de jeito nenhum. Não tem jeito. Aí o jogo começou, aí aquele jogo 6 pontos pros caras, 8 vai pontos e controlando, tal, né? você vai sentindo o jogo. Aí os caras meio que cintura dura, tava ali e tal. Você vai percebendo algumas coisas durante o jogo. E aí, pô, 2, 3 bolas. O Rogério meteu 2, 3 bolas nesse jogo, fundamental. Foi um dos maiores feitos do basquete brasileiro, cara. Isso aí, eu não tenho a menor dúvida disso que eu tô Por te isso que é falando. importante a gente falar aqui, Pô, a gente cara, lembrar isso aí disso. não tem- E assim, um time brasileiro jogou contra um time da NBA valendo um Uma troféu, final de uma final. campeonato. Era uma final Exatamente. de mundial. E vocês Mundial. lembram bem desse dia, desse jogo? Quem que marca? Você marcou quem? Você lembra? Cara, eu marquei Avery Johnson. Esse jogo aí, eu Canhotinho, não joguei né? muito tempo, mas você sabe que esse campeonato, nós chegamos, cara, e no primeiro dia chegamos cada um no seu quarto, Hotel Príncipe de Savoy. Eu lembro direitinho. Cada cama, Como que vai esquecer? cada cama uma jaqueta da competição. Aí à noite ia ter um jantar. Eu tenho essa jaqueta até hoje. Eu também. Aí no jantar, cara, todo mundo falou, ó, depois vai ter uma festa lá, só para os jogadores, fraternização. com fraternização. Ó, é bom ir de terno. Quem levou terno? Só o Vargas levou terno. Aí todo mundo com a camisetinha até aqui, assim, ó. Camisetinha fechada, não Todas levava as terno. equipes ali reunidas. Todas as equipes no hotel. Pô, foi demais, cara. Foi Sensacional. sensacional. Tim Duncan, David David Robinson, Robinson. Os caras tudo esse ternando. Evan Johnson, o Tony Parker já Johnson. tava? Não. Ginóbili ainda não. também. Ginóbili também não. Também não. E nesse jantar, o David Stern veio na mesa, conversou com todo mundo, um baita relacionamento. Cara, foi sensacional. Foi um campeonato Você marcou que quem tá nesse marcado. jogo? Eu marquei o Avery Johnson. Terry Porter O também. Terry Porter tava. Tinha o Daniel, que era um reserva dele também, que pulava. Era Terry Porter? Porter, alguma coisa Porter. Acho que é Terry Porter. Mas na marcação na cabeça eu vou te jantar hoje. Pode vir, era aquele Você falava, respeito. Dema? Ó, era assim... Você falava, te Duncan, hoje Hoje eu vou te Vou te jantar, atropelar Guilherme. hoje. Não, vou ficar só de fora aqui. Vou ficar só arremessando. Aí eu enfiava umas 2 bolas, o Vargas embaixo da cesta, assim, tomava toco, eu... Pô, Vargas, faz alguma coisa, cara, tá quebrando minha assistência aí, ó. E você falou do Vargas, que figuraça que era o Vargas, Que né? figuraça. Eu tenho umas histórias que o Vargas de apitando o jogo de vocês, assim, que não era fácil apitar no interior. Você ia pra Limeira, Casa Branca, Rio. Eu tava brincando aqui com o Aga, no primeiro programa que a gente fez aqui, o Aga já esteve aqui, e não era fácil. Aí ele chegava, encostava, coronel, pode apitar sossegado que ninguém vai pôr a mão em você. Ele era um cara que... Deve ter umas histórias do Vargas fantásticas. Vixe. Mas vamos falar das nossas aqui, que tá mais Mas, ó, leve, é mais leve. Fica o convite pro Vargas aqui, hein? É, o Vargas Vamos tem- trazer o Vargas aqui, viu? Vargas Felipe? tem Vamos história, Tá trazer. sumido, viu, O cara? Grigio Lá em Vargas- Franca, É faz tempo mesmo? que eu não vejo ele. Mas ele tá morando em Franca ainda, né? Eu acho que ele mora em Piuí, que ele, né, ele é Tinha uma fazendeiro. fazenda, né? Eu acho que ele tá morando em Piuí, é uma cidadezinha pertinho lá de... Pertinho não, umas 2 horas, Umas mas 2.000 cabeças de gado lá. Ah, ele deve tá envolvido com Basquete não gado. dá dinheiro, né, Demo? Não dá. Nem bolsa de valor. Ações. Como é que chama aquele cara, o torcedor do New York lá? Spike Lee, né? Não lembro. Spike Em Franca tinha um Spike Lee também ou Tem não? vários, eu acho. Que é aquele que você fala assim, puta, aquele cara ali é o que acelera o juizão na hora de Cara, apitar. em Franca sempre teve umas figuras, né, Dela? Mas eu acho,
pra mim, em Franca lá, o Serginho. O Serginho é um era um cara cara que que teve. sempre torceu. Momento bom, ruim, ele tava ali sempre Tem uma incentivando. torcedora, a dona Hilda. Eu sei que a dona Hilda Ela tem o virou minha cartãozinho, amiga também. senta ali é. no meio da quadra e Já ela fica abre ali? mão. Ela é gente E tem um que finíssima. sentava ali no fundo, o Anjinho também, que era um cara Também. que ficava com as carteirinhas. Depois, na época tinha o Coque. Aí ele mostrava a carteirinha do Chico, do Coque, na Trabalhava. O Dudu São Nunca. Qual, do Sérgio Chico, Dudu, do é. Chico? Eu nunca. O Chico? O Chico? Cadê o Chico? Cadê o Chico? Olha lá, o Chico. Ó o Chico Trocou a aí. camisa, Chico? Gente, E aí? Tinha carteirinha sua, Chico? Que Ô, história é essa Chicão, aí? e os Chicão, caras quero lá? saber se a Pura Malte tá Super gelada. gelada, super. Então tá. Então Super. depois nós vamos tomar Mas um. vocês estão falando o que de mim aí que eu não... Aliás, a Moinho Real, que é de Assis, né? Quer dizer, não é de Assis, é do lado, é de Cândido Mota, na verdade, a fábrica, mas patrocinou o Conte Assis. Chicão, passa pra cá, ó. Mecânica de arbitragem. Você pega Chico. melhor aqui, ó. Ô, Chico, dá um oi pra quem tá assistindo É, você também, o exatamente. pessoal gosta de Fala, você. pessoal. Vem aqui, ó, vem aqui no meio. Tô com fera aqui, hein? Viu? Vocês jogaram também muito em Assis, também não era fácil lá, não. Nossa senhora. Ali Uma era final de uma Paulista, pressão. inclusive, 5 jogos. Ali era pressão grande já, Teve um Assis. jogo em Assis que nós jogamos a final, eu não lembro se o Dema tava, acho que tava. Acho que era você e o Chico que iam apitar, se eu não me engano, na final, você entrou e falou assim, ó, vai ganhar o melhor. Ah, eu fui no vestiário, é Você verdade. foi nos dois vestiários. Nos dois vestiários. Não quero saber. O jogo vai ser bem arbitrado, vai ganhar o melhor. As duas equipes entrem e se preocupem em jogar. Cara, aquilo lá deu uma energia tão boa pro jogo, pras duas equipes. É porque Nós a ganhamos história o do campeonato. confronto estava muito conturbada. Muito. Tinha tido problema em Franca, Assis tinha saído com a polícia e tudo mais. Aí eu falei, vou no vestiário. Primeiro dia eu dei um Rivotril pro Chico no vestiário. Não, o Chico, Toma um certeza que ele Rivotril. falou pra você, o Renatinho, você é profissional, você é profissional mesmo, hein, Ele Renatinho? falou, Ele deve ter não, falado. O Chico virou pra mim e falou, Renatinho, eu sou profissional. Tem o lance do... O Nezinho jogava em Assis, né? Jogava. Aí teve um lance que você fez uma falta leve nele. Ah. Aí eu dei antidesportiva, aí... Não, mas não foi tudo isso. Pô, Chico, você deu uma antidesportiva Foi num tudo lance isso. leve. Não, foi tranquilo. Foi Ali, tranquilo. eu concentro no jogo ali. A gente tava falando dos torcedores símbolos de Franca, né? Dos que ficavam ali atrás da tabela com aquela carteirinha do Coque, aí punha a minha foto, punha a sua, punha do Piovesan. Ah, tem um anjinho, né? Tem um anjinho. Era uma figuraça. Não, Franca é uma torcida que entende de basquete. Vocês falaram aquela brincadeira depois do jogo, vamos pra onde? Eu acho que era difícil, porque se vocês fossem pra qualquer lugar, depois de uma derrota, a torcida cobrava também, né? Com certeza. Não, Era e a gente tinha que, às vezes ficava em casa, mas mesmo assim era difícil, principalmente em derrota, porque a gente sentia muito quando perdia, sentia demais, era uma coisa que machucava a gente, então a gente não via a hora de começar o jogo, um outro jogo no outro dia, a Pra gente mudar queria a jogar no outro história, dia pra já mudar, então realmente Eu queria saber Franca. como é que era o seu pai no vestiário depois do jogo, porque assim, ele, quando perdia, ele saía enfurecido, não olhava pra ninguém e ia pro vestiário, era o primeiro a chegar. Como era quando vocês chegavam no vestiário? Ó, ele não tinha um padrão assim, tinha momentos que ele tinha que colocar pra fora, que a gente entendia que realmente... Você fala depois de jogo, né? Não entra em vestiário, Isso que porque eu ia eu falar, acho isso que é a da minha Eu também não. a Hoje emoção, eu aquele falo. momento que você tá um pouco ou nervoso ou feliz mesmo, eu não entro nem quando ganha nem quando perde. Eu também. Eu tento Só ser no o dia mais seguinte, né? eu tento ser mais racional possível naquele momento. Então eu não entro. Mas o Hélio às vezes colocava pra fora. Eu lembro que uma vez na Telesp, a gente perdeu um jogo da Telesp. Pô, um jogo que não era pra ter perdido e tal. Eu não sei se você tava. Aí ele deu uma arrebentada no vestiário. E aí no final ele batia no peito assim. Nossa, rapaz! Mas tão com a dor no peito. Aí todo mundo assim. Esse cara vai ter um pelo amor de infarto Deus, aqui, cara. cara, pelo amor de Deus. Aí ele foi acalmando. Falei, meu Deus do céu, imagina o Elhão ter um infarto aí. Mas você sabe que meu pai, ele tinha uma coisa como técnico, não era só o ganhar. Nós já saímos de quadra depois de derrota e fomos elogiados, e já saímos depois de vitória e recebemos um baita expor no outro dia, treino de arrebentar. Porque ele não abria mão dos conceitos. Isso é uma coisa que eu acredito que tanto o Dema quanto eu nós pegamos. Cara, o conceito, a disciplina, comprometimento e fazer tudo a todo instante como se fosse a última vez, isso aí não dá para abrir mão, cara. E talvez por isso ele tenha sido tão vitorioso,
e tenha servido de inspiração, né, pra nós. Pra gente Não, e aguentar. tem uma história engraçada aqui, o Edivar participou com o Israel aqui do programa, e o Edivar contou uma história que ele e teu pai não eram inimigos, mas eles eram adversários de uma rivalidade muito Chegar grande. na seleção era uma semana antes de começar a conversar. Porque, por exemplo, pra quem não sabe, né, o teu pai foi vice-campeão mundial em 70, né? Então, assim, o Hélio foi campeão pan-americano, então, assim, eles tinham uma história importante dentro da seleção brasileira. Inclusive, teve seleção brasileira que o Edivar e o Hélio eram titulares do time. E aí o Edivar contou aqui, muito engraçado, que, pô, depois de muito tempo, ele conversou com seu pai por telefone, né? Aí disse que quando ele tava falando com o telefone com seu pai, caiu o telefone no chão. Aí ele pegou o telefone e brigou com seu pai, porque eu tava acostumado com aqueles tapas que vocês me davam no braço lá em Franca. E a arbitragem nunca marcava. Ótima essa, ótima. Os dois, eles contam isso, que iam pra seleção, um respeito, mas demorava uma semana pra começar a brincar, a relaxar e tal. Tamanha era A rivalidade, que eles tinham nos seus respectivos clubes, né, cara? E isso aí é um negócio importante. Hoje em dia a gente vê, tem mais amizade, tem mais relacionamento, mas é um respeito que eles têm um pelo outro. Até hoje, eles falam um no outro com muito respeito. Isso é muito legal de ver, né? E ele foi referência pra vocês dois, né? Isso que é importante. Assim, vocês tiraram muito do que o Hélio tem pra vocês serem os grandes técnicos que vocês são hoje, pô. Sim. Vocês tiveram trabalhos dentro do basquete, você bicampeão paulista, ou tricampeão paulista, o Dema com o trabalho que fez em Bauru, em todas as equipes que passou, no Minas, agora no Corinthians. Então a gente vai ver, a produção vai rodar uma imagem, e você, bastante cabelo na época, agora ainda tem um pouquinho, né? Eu tenho. Não, mas tá bem ainda. Tá bem, não tem cabelo branco, velho. Você perguntou se eu tô pintando, você é polícia ou repórter? Vamos rodar a imagem aí do Elinho com o pai, né? Com o Hélio Rubens. O Elinho, quando ainda No treinava, passado, ele era jogador. apenas o filho de um técnico famoso. Hoje, corre atrás de sua própria fama, e já mostra que é um herdeiro legítimo da coroa do pai. Aos 22 anos de idade, Olha o Pachecão Elinho é um apitando ali, jogador ó. veloz, de raciocínio rápido e boa pontaria. Aos poucos, vai conquistando prestígio na equipe francana. No caso de Elinho, dizer que talento é simplesmente herança de família é muito pouco. A boa fase do armador vem surpreendendo até gosta o dessas técnico imagens, e Elinho? pai Hélio Cara, eu Rubens. adoro, isso daí é muito Metade legal, dele, cara. eu não jogava metade do tempo. Aí o bigode Sensacional. A semelhança de Elinho com o pai não é apenas física. Repare nesta foto em que Hélio Rubens começou a carreira. Poucas vezes eu vi meu pai sem A bigode. vida de Elinho também é de dedicação total ao E basquete. ele tirou o bigode quando Em vocês casa, foram campeão da Liga Sul-Americana. perceber o tamanho Ele dessa tirou, não, paixão. nós tiramos. Vocês tiraram o bigode dele. Além do basquete, pai e filho dividem outra paixão. Na mesa de Você jogava sinuca, naquela mesa um de momento de lazer. Já joguei, já. Deu uma Jogava reza tudo tudo. junto. Eu só Quem ensina colocava quem? a branca pra dentro da caçada. Você vivia lá, você jogava todo dia. A única vantagem que eu levo no sinuca é que eu não levo tanta dura quanto eu recebo lá no basquete. De volta ao basquete, um Olha lá, desafio. Quem é o dirigia melhor com nos calça, arremessos? ia dar treino com calça Experiência social. versus juventude. Ó, o arremesso não erra, hein? Essa ele ganhou, mas foi só pra garantir a janta. Muito bacana. Vai bem na finta, hein? O Elinho, você dá treino de calça também? Eu não, cara. Eu tenho... Outra época. Hoje cai na internet, vira meme. Hoje você tá ferrado. Você é cancelado. Nossa senhora, Nossa senhora, tá tá louco. louco. Hoje é só calça de abrigo e olhe lá, normalmente é de shorts mesmo. Muito bacana. E Felipe, tem um algum- calorzão também, tem que lembrar do calor, né? É, claro. Interior é um calor do caramba, velho. Treinar de calça naquele ginásio é só o pessoal assim mesmo, velho. Não, mas não dá Você falou mais. que eles, você na época que jogava era garoto ainda, Mas né? jogadorzinho, fui jogadorzinho. É, tudo bem, jogadorzinho, né? Com um monte de inho, né? Mas você tinha eles, naquela época, não só Franca, mas depois quando eles foram pro Vasco, tinha eles como ídolos, né? Ah, com certeza. O pessoal que é da minha época ali dos anos... Que jogava nos anos 2000, tinha como um espelho, pô, Demétrios, Elinho, aí tem o Nezinho. O time de coque tinha um monte, o Arthur, que era daquela época, o Alex. Então assim, hoje eu tô representando a minha época inteira aqui, do lado de pessoas que eram ídolos. E até a gente tava comentando um pouquinho antes, né, como a diferença dos jogadores que eram antigamente, a gente queria ser aqueles jogadores, né?
E a dificuldade que hoje os adolescentes têm de ter um espelho. Tipo, todo mundo quer ser um jogador, mas normalmente é um jogador da NBA. A gente não representa, não tem mais o que representa o brasileiro aqui, né? O jogador brasileiro, entendeu? Então é algo que a gente tenta fazer aqui, trazer toda essa história para as crianças hoje poderem ter essa oportunidade de entender quem foram os técnicos, né? Que é o que você falou, tem muito técnico que já foi jogador, então é uma baita oportunidade, o pessoal da minha época, por exemplo, ter essa vivência e também lembrar um pouquinho dessas histórias, né? Nós vamos pra quadra jogar um 2 contra 2, eu e você contra eles dois. Vamos. Tem que ser em Franca, tá? Não, pode ser, agora não tem público. Agora pode ser, lá em Franca não tem lugar, não pode entrar o público. Bom, quero aproveitar aqui rapidinho, a gente vai falar da Flex Quadras, que tem os melhores pisos de basquete e de esportes do Brasil. A gente vai rodar aí o filminho da Flex Quadra para você ver a qualidade do piso da Flex Quadra. A gente está vendo aí, ó, piso para os ginásios esportivos, para futebol society, pisos de madeira. Então a Flex Quadras hoje é a maior empresa do Brasil em pisos esportivos. Inclusive é o piso do nosso cenário aqui também, da Flex Quadras. Você quer entrar em contato aí com a Flex Quadras, flexquadras.com.br, para você levar o melhor piso para o seu condomínio, para o seu clube, para a sua cidade, para a sua casa também. E falando em casa, nós temos uma promoção especial da Flex Quadras, né, Felipe? Ah, sensacional. Lembrando, tem que seguir, ativar o sininho aqui no nosso canal e tem que chegar aqui no nosso canal a 2.000 seguidores, Exatamente, né? Você tem que se inscrever no canal de Bandeja com Renatinho, curtir aí os vídeos, mandar o seu comentário, mandar o seu like, ativar o sininho, compartilhar isso com seus amigos, que é importante, e também seguir a página da Flex Quadras no Instagram, @FlexQuadra. Quando atingirmos 10.000 pessoas na página do Instagram, no perfil do Instagram da Flex Quadra e 2.000 inscritos aqui no canal, nós vamos sortear uma quadra para sua casa, com tabela, com piso oficial, uma quadra de 3x3 para você. Então, você não vai perder essa oportunidade, você que gosta de basquete, tem a oportunidade de ter uma quadra no quintal da sua casa. Tá muito fácil, né? Falar, pode avisar a Flex Quadras que eu vou concorrer nessa daí também. Imagina lá em Franca, que todo mundo ama basquete, tem uma tabela em tudo quanto é lugar da cidade. A lata de lixo é uma tabela de basquete em Franca, né? É verdade. Vai ter muita gente concorrendo. Tô achando que vai sair pra Franca. A gente falou muito da rivalidade, que a gente tá falando da rivalidade do teu pai com o Edivar, mas nos anos 2000 a rivalidade Vasco e Flamengo alimentou o basquetebol brasileiro, né? Como é que foi isso pra vocês? Ali foi uma época, eu acho que ali foi uma época marcante para nós, porque eram duas equipes que investiram muito no basquete e que tinha uma rivalidade que tem até hoje, e a pressão ali era muito grande, né? Eu falo assim, lógico que Franca também nos deu, acho, essa bagagem de saber lidar com pressão, porque em Franca não é fácil jogar. E depois, quando nós chegamos no Vasco, foi a mesma coisa, mas a gente já tinha essa bagagem, né? E jogar contra o Flamengo, né? Na época a gente venceu o Campeonato Brasileiro em cima do Flamengo. Foi um momento único para nós, porque isso nos deu uma experiência, né? Uma maturidade muito grande. Eu achei... Na virada do milênio, né? Ali e outra, por várias situações que a gente passou. A gente também naquela época estava sem receber salário, jogamos assim porque a gente amava mesmo jogar ali naquele momento. Então aquilo lá foi marcante para nós, foi muito legal. Foi muito marcante. Flamengo e Vasco, praticamente 90% da seleção brasileira estava nas duas equipes, com os melhores estrangeiros do Brasil. Então, assim, se tornou uma rivalidade e é incrível que a imprensa carioca, é muito legal isso de falar. Eles vendem muito bem. Muito bem, cara. E gerava muita expectativa, muito interesse. Então, transmissões. A gente saía na rua, cara, tinha comentário. Atores globais vinham conversar, sabe? É muito legal. E ficou tão marcado que até hoje a gente vai jogar no Rio, nós estamos no Rio, o pessoal fala. Eu estava na Olimpíada lá no Rio, né, com a seleção brasileira, e eu andava na vila lá, o pessoal tudo falando, comentando, daquela época e tal, quer dizer, então realmente foi marcante. Já era assim, 15.000 pessoas, um Maracanãzinho. Eu apitei um Maracanãzinho dividido, uma final de campeonato carioca. Divididinho, Um tacando morteiro no outro.
pau, dentro do... Agora o Elinho falou uma coisa legal, atores globais, né, abordavam vocês e atrizes também? Eu não lembro. Eu não lembro. Tinha que jogar. Pode falar Você porque foi ele era bem enfático, solteiro. atores, você falou atores, Você entendeu? não atrizes. Ele pode falar porque ele era solteiro. Se abordou. Ninguém abordou. Ah, também não. E quem manda em casa, Demetrios? Lá na tua casa, quem que é o técnico? Minha esposa, lógico. Ela que manda? Ela que manda. Você também? Ó, já tava ligando aqui, ó. Aí quando vocês estão bravos lá na quadra, vocês estão dando bronca, ela tá assistindo a televisão, quando chega em casa, o que ela fala? Amor, não precisa ser tão bravo assim. A gente não fala de basquete, a gente tenta dar uma segurada. Falei, vamos falar, nós já, vamos já não outra aguentam coisa mais, aqui. né, Eu vou te falar, é muito... É até legal a gente falar, porque elas têm que ter um entendimento, cara, uma paciência, uma tranquilidade, para nos passar isso também, porque tem a pressão já do dia a dia, tem a pressão dos jogos, e elas às vezes ficam fora, por exemplo, nós vamos ficar 15 dias fora agora, ficamos 21 dias fora há 2 semanas atrás, então realmente nós temos que agradecer as patroas, nós somos os verdadeiros pau-mandados, mas com prazer. Eu sou pau-mandado, eu sou pau-mandado. Vocês têm um respaldo, um pau-mandado com respaldo, né? Um respaldo total. E o Felipe pode falar bem disso, porque é um cara bem resolvido, casado, já há muito tempo, tô né, fora, Felipe? tô de boa, tô tranquilão. Inclusive, deixar avisado aí que eu tô solteiro. Não me comprometa, né? Pelo amor de Deus, gente. Agora tem uma coisa legal que talvez nunca foi abordado numa entrevista, num bate-papo com vocês. Vocês tiveram uma proximidade muito grande com o Eurico Miranda, que era muito, aqui no Brasil, em termos de futebol, né? Tinha muita gente que odiava, o torcedor do Vasco amava, ele era muito irreverente, ele era polêmico. Como é que foi essa relação de vocês com o Eurico? Eu lembro assim, o Elinho talvez tenha tido uma proximidade maior com ele, porque o Elhão, tinha uma confiança muito grande com ele. Eu lembro só na final do Campeonato Brasileiro, contra o Coque, que teve aquela polêmica com São Caetano, com o Globo e tudo mais, e que a gente estava no vestiário pré-jogo, ele chegou com a mochila, ele chegou com a mochila assim, ó, cheio de uniforme e tal, jogou no chão assim e falou, pode colocar esse uniforme aqui. Então, a hora que nós fomos colocar o uniforme, tinha o SBT na camisa, e o jogo ia ser transmitido pela Sport TV, cara, na Globo. Nós falamos, esse cara fala, pelo amor de Deus. Como tipo assim, como que nós vamos fazer isso, né? Só cumprimos ordem. Vai lá, põe o uniforme, joga a minha história com ele também é divertida, porque nós tínhamos, o Demetrios, o Rogério e o Vargas tinham ido pro Rio, pro Vasco, aí jogaram e tal, aí levou o Sandro, o Varejão e eu, aí jogamos uma final também contra a Franca de Copa América, perdemos, aí levou meu pai, aí ele chegou no vestiário fumando charuto, chegou, pode sentar todo mundo aí e tal. Eu vim aqui falar pra vocês que eu tô trocando o técnico pela segunda vez em 2 anos. A próxima vez que eu tiver que trocar não vai ser o técnico. Obrigado, sai. Tipo assim, são vocês, são vocês. Se vira com o Elhão aí agora. Não, é porque as pessoas às vezes tinham uma visão, eu tive uma impressão assim bacana do Eurico, porque eu não o conhecia pessoalmente, e teve um jogo que eu apitei um Flamengo e Vasco, que o Vasco tava ganhando o jogo de 3 pontos, você tava jogando, Demacho. E no finalzinho do jogo, no Maracanãzinho, e o jogador... Robin Davis, do Flamengo. O Robin Davis foi chutar uma bola de 3, e ele tava de 3, e eu tava de frente pro placar. E conforme ele foi chutar, o Dema foi tentar chegar, ele deu uma mexidinha no pé, pisou na linha. E era de 2, e eu dei de 3. E eu corri pra mesa pra confirmar que era 3. E aí o jogo foi pra prorrogação e o Flamengo ainda ganhou na prorrogação. Pro meu azar, porque depois a televisão mostrou que eu tinha errado e tal. Inclusive o técnico era o Flor Melendes. Eu cheguei pro Flor no jogo seguinte e falei, Flor, você desculpa, eu errei aquela bola. Ele falou, perfeito, cara, errou, você tem crédito, tá tudo certo. Aí eu, naquela época, tinha uma amizade com o Edu Zebini, tenho até hoje, né, o Edu, que era diretor da TV Record, e tinha o programa do Milton Neves na Record. Eu fui lá um dia no programa do Milton e tava Eurico. Aí ele me cruzou no corredor, parou assim, tava ele, um segurança, e ele olhou pra mim e falou assim, você é o árbitro do jogo lá, Flamengo e Vasco, né? Porque ele não esquecia, né? Senão ele tinha uma memória. Aí eu falei, sou eu sim. Ah, então foi você, né, que foi correndo pra mesa gritando, Mengo, Mengo! Aí eu falei, não, eu fui falando 3 pontos só. Ele falou, você me prejudicou aquele dia. E ali a gente pegou uma amizade. Toda vez que ele me via,
Ele vinha, me cumprimentava, conversava comigo. Então, assim, às vezes a gente tem uma visão que a mídia planta de uma pessoa, né? E não é tudo isso. E ele, ele deu uma oportunidade à época, porque a vida do Eurico era combater o Flamengo. Né? Se o Flamengo montasse um time de polo aquático, ele montava um time de polo aquático para ganhar do Flamengo, né? Tinha muito... Meu pai fala muito isso. O Eurico, ele deu um valor para os esportes amadores que nós temos que agradecer. Independente se teve um momento que ficou sem receber e tal, mas o valor que ele deu para os esportes amadores, o que gerou de mídia, o que gerou de interesse naquela época, foi um negócio muito legal. E eu lembro que na Olimpíada, né, muitos atletas foram representando o Vasco na Olimpíada ali em 2000. Então, você imagina se o mesmo pensamento que o Eurico teve ali, mais 10 clubes tivessem, em termos de investimento. Pô, todos os presidentes, de 10 grandes clubes do Brasil. Você imagina, né? A chance da gente virar uma potência olímpica é gigante. Não estou falando só em 3, 4 anos, né? Mas estou falando um projeto a longo prazo. Então ele realmente ajudou muito o esporte olímpico. Muito atletas, atletas que estavam desempregados, que não tinham investimento nenhum, ele conseguiu dar essa base aí muito grande. Você sabe que árbitro ele pega as coisas no detalhe, né? Eu vi o Hélio bocejando agora, técnico não dorme, né, Hélio? Cara, eu vou te falar, depois de derrota então, se você dorme às 3h30, você já acorda e já começa a pensar no próximo jogo. Estuda o adversário, né? Tem essa coisa toda, né? Vídeo, eu já estou preocupado em assistir o vídeo do adversário, ver como é que nós vamos fazer para defender. Eu brinco que eu virei técnico e descobri tanto que era bom ser jogador. É mais fácil ser jogador? Essa é uma pergunta legal. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito menos complexo. Ser técnico é muito mais complexo. Lidar com as pessoas, cada um tem uma sensibilidade, né? A gestão do grupo, poder perceber o que está acontecendo. É muito mais complexo ser técnico do que ser jogador. Eu também. Você concorda? Prefiro. Eu gostava muito, né? Jogador e o jogador era uma coisa que eu falo hoje pro Elinho. A gente tinha mais o poder de decisão na sua mão. Acho que pela função e pela característica, pela posição, de conseguir decidir ali nos momentos, de você passar uma bola, de você decidir um jogo. O técnico ele fica mais amarrado, né? Você treina, você direciona, você mostra e tal, mas a execução é dos jogadores. Então, e outra, que eu precisei mudar bastante a minha chavinha quando eu virei técnico, é saber assim, o jogador toma uma decisão, eu nunca posso pensar, eu tomaria diferente essa decisão, eu faria essa bola, eu não faria essa. Você não pode pensar assim. O jogador tem que ter liberdade, tem as suas características e ele tem o poder da decisão ali. A nossa função, às vezes, por exemplo, num final de jogo, é você deixar ele na melhor condição possível para ele poder tomar uma boa decisão. Uma coisa que eu tava pensando aqui, uns anos atrás não tinha esse lance da comunicação, era mais televisão, né? Acabava o jogo, o pessoal ia lá, mandava alguma coisa na TV, algum comentário. Hoje tem muito do celular, todo mundo pode entrar lá numa rede social, mandar uma mensagem para vocês e tal. Isso acontece muito hoje em dia pro técnico? Tem muito apoio ou é mais assim, o pessoal que entra para mandar uma mensagem meio negativa? Né? Como é que é? Tem muito apoio. Claro que tem também a gente que vai para cornetar. Por exemplo, você entra no Instagram do Corinthians, tem gente do Flamengo que se você olhar, o cara do Flamengo tá querendo colocar fogo, colocar lenha na fogueira. E de Franca tem gente do Bauru, e do Bauru tem gente de Franca, e assim é. Agora, a gente tem que estar, como técnico, como jogadores, profissionais com trabalhos públicos, nós temos que estar um pouco aquém disso, nós temos que estar fora desse mundo. Sim. Nós temos que estar focados em fazermos o melhor possível com o melhor que nós temos. Claro. E eu falo muito, Renato, que muitas vezes não é o que nós vamos fazer. Eu posso falar, nós vamos fazer aqui uma resenha. Se eu falar, nossa, mas essa cadeia, nossa, mas não sei o quê, não vai dar certo. Cara, que legal, que gostoso que nós vamos fazer, já deu certo. Então não é o que positivo, você faz, sabe? É o como. No esporte é muito isso. É verdade. Agora, quando vocês se enfrentam, né, um técnico de cada lado, como é que é esse estudo de vocês? O que você acha que o Dema pode preparar, assim, o que ele tinha de melhor tal, e o que você acha dele? Como é que é esse jogo de xadrez entre vocês dois? Vocês se enfrentaram como jogadores também ou não? Sim. Sim. Já. Você jogando por onde? Eu jogando pela Telemar, ele jogando pelo Berlândia. Era difícil marcar ele? Demais a conta. Eu jogando pelo Vasco, ele jogando por Franca. Você marcava ele também?
Tentava, né? Tentava, mas era difícil. Era chato, cara. Era uma briga chata. Por mais que você conheça, assim, né? Agora, sem política, quem era melhor? Ah, o Demetrius foi melhor que eu. Eu posso falar isso. Ele foi melhor. Eu acho que eram características. É mais velho também, acho que era né? características. Bem Por mais exemplo, Bem mais velho. eu acho que um pouco características diferentes. Eu acho que o que o Elin falou antes, pelo meu físico, talvez eu conseguia jogar numa posição que era pouco. Isso mesmo. Tinha poucos jogadores com essa qualidade canhoto nessa ainda posição. também. Canhoto sabe? Mais alto. E internacionalmente isso não facilitava, mas equilibrava um pouquinho. Porque quando você é mais baixo a nível internacional é muito difícil mais jogar. difícil. A nível de Brasil, eu acho que a gente teve 2 carreiras super vitoriosas e tal. A nível internacional, ser mais alto, canhoto, mais forte e tal, eu acho que traz um benefício. Isso é importante. Você vê o Jorginho hoje, é um cara que joga em 3 posições, é um cara que tem as características para isso, entendeu? Agora, quando a gente, como técnico, cara, você começa a estudar o adversário, você começa a ver características e muitas que às vezes você pensava como você jogando junto, a gente via na quadra. Então, assim, tem coisas Jogar que com 2 armadores, a gente jogou como 2 armadores, né? Vocês Então, jogam quer assim dizer, hoje em dia também? às vezes, muitas situações a gente coloca o time também jogando com 2 armadores, porque tem um controle do jogo, tem um pensamento mais refinado, então... Acho que essas características a gente vai. Mas já rolou trazendo aquelas um trocas de olhar que você fala, você achou que você ia me ganhar, né? Me enganar nessa daí? Para, logo eu. Sabe o que é o mais legal? Rolava Quando essa, termina contra o jogo, independente de quem ganhou ou quem perdeu, a hora que vai comentar dá vontade de rir, cara. Principalmente se eu ganhar, entendeu? Aí foi bom jogo, bom trabalho. Não, isso é foda, porque a gente assiste na televisão, a gente fala, cara, não é possível que os caras vão falar nada, né? Porque eu espero, tipo, você achou que você ia me ganhar com essa jogadinha aí que meu pai que fez, cara? Para com isso aí, pô. Não, mas rola isso, né, meu? É legal. Rola isso, é legal, é gostoso, cara. É gostoso, é prazeroso. Você tem que saber até onde vai a rivalidade, até onde que vai esse confronto. Na verdade, nem digo uma rivalidade, é um adversário, mas isso não, a rivalidade, que não é por um exemplo, inimigo, entendeu? Por exemplo, Franca e Bauru tem uma rivalidade muito grande mesmo. E eu nunca levei ao pé da letra no sentido de enfrentar o Elinho por causa dessa rivalidade. Não, nunca levei nisso aí. Eu enfrentava de uma maneira que a gente queria ganhar, como eu quero ganhar hoje no Corinthians. O Corinthians vai jogar contra a Franca, eu quero ganhar de qualquer jeito. Mas nesse sentido. Mas é o que a gente falou, que a gente estava comentando dos torcedores, né? É muito mais na emoção, ali é muito mais na emoção. Porque se você ganhar bem, vamos falar bem. Se você perde um jogo, vamos falar mal. Então, não tem na verdade, acaba não tendo muito critério. Assim, e uma coisa legal da gente falar, eu vejo times, por exemplo, o Cruzeiro, nos últimos 3 anos ele trocou tanto de técnico que agora ele não tem nem técnico para levar, porque todos já foram lá e foram demitidos. E o sucesso ou fracasso, seja no esporte ou em qualquer empresa, por exemplo, ele é multifatorial, Renato. Ele é multifatorial, ele não é só uma coisa. É você saber trazer o time certo, você montar, você ter um protocolo para começar esse time, você colocar na cabeça dos jogadores, a diretoria fora da quadra está pagando em dia, tem uma organização de viagem, tudo isso é multifatorial, cara. Às vezes eu vejo no futebol, porque no basquete não tem muito, mas no futebol eles trocam tanto de técnico. O técnico do Vasco que começou o Campeonato Brasileiro, quem foi? O Abel Braga. Acabou de ser o melhor técnico brasileiro. Quer dizer, o problema era o Abelão, o Vasco desceu. O problema era o Abelão. Não, lógico que não. A estrutura toda, né, cara? São vários fatores, na verdade, né? É multifatorial, cara. Então isso é muito importante da gente falar para começar a ter uma cultura, uma visão, como nos Estados Unidos. O esporte é trabalho, cara. Tem que trabalhar e buscar, hoje ele foi melhor que hoje, eu fui melhor que ele, amanhã eu vou tentar de novo e bora pra frente. E outra, a gente vai lá, cara, a gente estuda, a gente se empenha, a gente trabalha. Eu não vou lá, como você já sabe que já houve isso em outras épocas, o técnico vai lá e fica vendo jornal, fica lendo não sei o que, fica no celular. Cara, nós vamos lá, treino todo dia, cobrança dos caras, né, puxando o máximo para eles, estudado. Nós não vamos dar treino por dar treino. Eu vou dar um treino hoje assim, assim, assim. Não, tem um porquê da gente estar dando aquele treino. Claro. Né? Então, acho que tudo isso faz com que o nosso trabalho seja, né, valorizado. E o mais importante é a consciência tranquila. Cara. A gente vai, faz, igual quando a gente jogava. O Hélio falava muito isso. Você deu o seu máximo?
Deixou tudo em quadro? Deixou tudo em quadro. Se começasse o jogo hoje de novo, você começaria do mesmo jeito? Se você falar assim, realmente você fez tudo o que tinha que fazer. Agora, se você falar, começaria diferente, então tá errado. Então você não se dedicou do jeito que tinha que se dedicar, não fez o que tinha que fazer. Então, o nosso dia a dia é isso. É muito trabalho, né? Muita pressão também, porque vocês estão em clubes, em equipes, né? Que tem muita história dentro do basquete. A gente falou de rivalidade, mas Franca e Corinthians, nos anos 80, tinha uma rivalidade enorme, assim como o Sírio e Montelíbano. Sem dúvida. Né? Que foram clubes que naquela época eram a base da seleção brasileira. A gente conversou aqui, falei mais uma vez, conversou com o Israel, e o Edivar, o time era Israel, Cadum, Pipoca, André, Mauri, quer dizer, era a seleção brasileira. Era e você pegava o Sírio, era um time forte, você pegava a Franca, era outro timaço, o Corinthians a mesma coisa. Agora, a gente pegando, ali vocês começaram a jogar na década de 80, né, praticamente ali nas categorias de base, vocês viram toda a evolução do basquete. Mudou demais o basquete, né, vocês acham? Assim, hoje, por exemplo, o pivôzão 5, que só joga na posição 5, ele já não tem tanto espaço assim. Hoje o cara tem que ser um pouco mais versátil, não é isso? Pra mim mudou o basquete, mudou muita coisa. Por exemplo, na nossa época, a gente nunca teve preparador físico, né? Um cara específico para preparação física, assim, a gente não tinha. E era um dos times mais vencedores do Brasil. A gente não tinha hoje, não tinha igual hoje, em termos de musculação. O quanto de musculação que eles fazem, né? Nós nunca fizemos musculação, sabe quem fazia musculação? O Rogério. Rogério era o único que fazia musculação, quer dizer, nós não tínhamos esse direcionamento todo, essa estrutura toda. Pô, a quadra, piso, quantas vezes a gente já não jogou piso duro? Né? Quer dizer, então essa estrutura realmente ela mudou muito. O atleticismo mudou demais. Hoje o jogo é muito mais atlético. Se o cara não for atlético, ele não consegue jogar, mais veloz. E isso fica muito claro dentro do jogo, né? E esse atleticismo vem desenvolvendo cada vez mais. Você vê que as lesões também são maiores, lesões mais feias também. O que eu também acho que mudou foi essa versatilidade. Você sabe que há uns 15 anos atrás meu pai falava, vai acabar esse negócio que só o armador joga de dupla, só o pivô joga de costas. Eu falei pra você, ele jogava de costas porque ele tinha mais altura, sendo armador. Hoje praticamente todos jogam em todas as posições, cara. Todo mundo tem que saber fazer de tudo porque cada vez mais a informação tá aqui, ó, no celular. Muito rápido. Então, cara, você trata de trabalhar, ver onde você tem que crescer, porque a informação é para todos. E vocês percebem que hoje no Brasil, vocês, no grupo de vocês têm esses jogadores com essas características? Vocês acham que no Brasil, na base, está se preparando exatamente para esse futuro? Jogador versátil, jogador que joga em todas as posições, um Antetokounmpo, entre aspas, que vem armando o jogo. Como é que vocês veem hoje a base e como vocês veem hoje a estrutura do alto rendimento mesmo da equipe de vocês, se vocês têm jogadores com essas características? Eu acho que hoje para você montar uma equipe, um dos principais fatores é esse, a versatilidade do jogador que joga em 2, 3 posições, isso aí realmente te dá uma munição para você ter uma equipe com opções ofensivas e defensivas que você pode levar vantagem. Então eu vejo que eu como técnico, eu acho que a maioria também buscam isso, essa versatilidade, esses jogadores com essa condição. E jogadores também que possam ser jogadores de grupo, jogadores líderes, jogadores que possam chamar, sabe, que passa a ser o técnico no vestiário ou o técnico dentro da quadra. Prezem pela ética e moral, pelo bem comum. Isso faz uma diferença muito grande, porque é o cara positivo, é o cara que vai levar a equipe. Às vezes o cara não está feliz porque não jogou tantos minutos que achava que poderia jogar, mas esse líder vai chegar pro cara e falar assim, ó, vamos junto, cara. Levanta a cabeça, você vai ter essa oportunidade, você vai ter isso, daqui a pouco aparece o seu momento. Então isso como grupo é fundamental. É fundamental você ter jogadores assim. Eu concordo totalmente com o Demetrios. Em relação à base, Renato, eu acredito que os clubes tenham buscado fazer, né, estarem participando da base, mas eu bato numa tecla que falta no Brasil uma política esportiva de Estado, cara, pra gente massificar. A gente estava conversando antes da resenha aqui, você imagina se todas as escolas de qualquer cidade tivessem um time, não vou falar de basquete não, porque nós somos suspeitos, de futsal e de vôlei.
você colocaria milhares praticando. E dessa quantidade você tira uma melhor qualidade. Você forma mais técnicos, você vai precisar de mais técnicos. Então, assim, a gente precisa buscar a massificação. O trabalho da Liga é bacana, o trabalho da CBB muito bacana, o trabalho da Federação muito bacana. Mas uma política de Estado, esportiva de Estado, é o que vai dar a diferença para que a gente possa se tornar uma potência olímpica. Começando na escola. Na escola. E além disso, cara, o que a gente também tem que visualizar não é só a gente falar assim, nós estamos formando jogadores, seleção brasileira e tal. Não, eu vejo também como educação, como você formar um cidadão, sabe? Eu tenho amigos que não chegaram numa seleção brasileira, mas formaram, hoje são advogados, são médicos, são fisioterapeutas, administradores de empresa, que eles se formaram através do esporte, cara. Sim. Foi através do esporte. De uma bolsa de sabe? estudo, De uma é bolsa isso aí. de estudo, de estar jogando basquete, ou estar jogando, sei lá, vamos falar do vôlei. São as oportunidades que o esporte dá para cada cidadão. Então, isso aí, para mim, não tem preço, cara. Eu acho que a gente estaria num outro nível cultural, nós somos uma potência dentro do esporte, só que a gente, infelizmente, não, o Pelinho falou, não tem uma política esportiva. Mas complementando também até para quem agora está acabando de se formar em educação física, até quer entrar nesse mundo esportivo, quer ser um técnico de basquete, seja professor, é legal comentar também, gente, que assim, a gente fala sobre o atleta aqui também, mas também tem o seu lado como professor, profissional, sempre se qualificar, buscar um novo curso para entender o que é o basquete moderno hoje, para não deixar só a responsabilidade, porque às vezes a gente fala e o professor fala, é verdade, o atleta também chega na escola não tem vontade de nada. Então assim, depende muito também do profissional. Hoje dois convidados aqui que não tem nem o que falar, são pessoas que, além de ter um pai que veio, o Demetrio também que jogou, então para a formação do atleta é muito importante. Vocês dois sabem a importância de ter um profissional de qualidade, né? Então é legal a gente... Sem dúvida. O estímulo que esse profissional Exatamente. vai dar para os meninos que estão começando, né? O incentivo. Não é chegar lá e jogar tudo de uma maneira só, não. É você cativar, né? O menino saber que ele está crescendo, vai evoluindo, está se divertindo. Eu acho que até os 12 anos, eu acho que a criança ela tem que se divertir, cara. Eu acho que, na verdade, acho que até os 14. Eu acho que o basquete não deveria ser competitivo até os 14 anos. Eu acho que é uma formação cognitiva, ainda estrutural da criança. Eu acho que ele deveria, a partir dos 14 anos, sim, ser competitivo. Até ali devia ser um esporte de participação, porque a gente teria muito mais. Agregaria muito mais crianças praticando. Agora, eles falaram uma coisa importante, com a versatilidade do basquete você não jogaria hoje. Não dá. Porque com esse 1,5 1,5 metro aí, não dá. Vai meter umas bolinhas, viu? Ah, E meu apelido não espera, ele Mas é hoje em Elinho, só dia, pra avisar. qualquer Os caras me um chamam de joga Elinho. É sério, caralho. É que é porque é Coutinho, mas vira velhinho. Coutinho é Elinho. Coutinho é Elinho. Eu meti a bola de três, vai olhar lá na federação pra você ver. Tem meus números lá. Agora, hoje em dia, qualquer um mete bola de 3 também, né, Demetrio? Ah, mas eu só podia fazer isso. Pra fora, pra chutar, pô. Você, né? Você no jogo das estrelas meter uma bola de 3, que realmente qualquer um mete bola. Não dá, é verdade. Ó, quero aproveitar aqui para falar do nosso parceiro, né? A Casa de Conte, com essa cerveja fantástica aqui, a Moinho Real. A melhor puro malte que você já tomou na sua vida. Ó, vale a pena você experimentar a Moinho Real puro malte da Casa de Conte, ó. E os produtos da Casa de Conte, né? Espetaculares. A gente tem o Big Power, a gente tem o Conte Cola, a Gin Tônica, tem o Guaraná Conte. Ó, e tem a versão tudo sem açúcar também, viu? Conte Cola. O Felipe tá com o Big Power lá, eu tô com a Moinho Real aqui, tô com a Conte Cola aqui, ó. Ó, produtos espetaculares da Casa de Conte. O melhor do programa é quando termina aqui, porque a gente abre esse freezer aqui e vamos saborear todos esses produtos maravilhosos da Casa de Conte. Agora, Elinho e Demetrio, pra gente finalizar aqui, a gente estava conversando aqui antes do programa, vocês têm muitas histórias. Eu quero que um conte uma história engraçada do outro, porque vocês têm tantos, você fala assim pra mim, pô, eu tenho tantos, na hora eu tenho uma história pra contar. Não, eu tenho uma história engraçada, legal pra contar, que a gente até tocou nesse assunto, né, de quando perdi o jogo, às vezes não ia lá pra casa do Hélio e tal, não queria ir e tal, mas quando a gente ia pra baladinha ainda, em Franca, que a gente gostava de sair, né, saía eu, ele e o Rogério e tal. Saía mais eu e o Rogério. Aí depois a gente começou a puxar um pouquinho o Hélio Rubens. Mas ele, como ele dormia em casa, né? Morava junto com o pai e com a mãe, era mais complicado ele sair e voltar de madrugada, né?
Então, a gente saía, ia pra balada e tal, dava uma curtida. Chegava umas 3, 4 horas da manhã, que a gente tava voltando. Quando ele não dormia na nossa casa, queria dormir na casa do pai e da mãe, ele chegava lá, né? Chegava. Aí, ó, cara, pelo amor não de Deus, pode, cara. sem não podemos acordar o Bigode. Nem acelera o carro, porque era uma rua bem parada. Assim. Não podemos, porque, pô, o Bigode, como é que eu vou chegar 4 horas da manhã, o Bigode amanhã e tal, não sei o quê. Não, fica tranquilo, vambora, tal, tá tudo certo. Nossa, sem barulho quando você chegar em casa, tá bom. Aí ele foi entrando assim, ó. A hora que ele ia abrir a porta assim, eu e o Rogério assim, ó, pá! Na buzina assim. Nossa, cara. Eu não sabia se eu voltava ou se eu entrava, eu ficava no meio termo aqui. Ele não sabia pra que lado que ia. E a gente já arrancava com o carro, mais o barulho do pneu. Cara, aí ele só no outro dia assim, filha da... Aí ele tinha que fazer mais silêncio ainda, ou se esconder, né, dentro de casa, até passar aquele momento de turbulência. Sabe esse pavor? Começava a suar sem estar com calor, cara. Agora pra derrubar ele, você sabe que a gente adorava ir em clube lá em Franca. Tinha um clube de campo, tem um castelinho, tem... Aí eu falava, cara, vamos lá pro clube, tomar sauna, pegar uma piscina e tal. E esse clube fica 10 quilômetros, 10, 12 O quilômetros clube de da campo. cidade. Isso. Ficava na estrada, Na estrada. Aí Aí eu falava, não, vamos. Mas ele falou, não, você... Eu pé de barro, ainda não era sócio, não era nada do clube. Demetrio, a gente chega lá e vai pro porta-mala, cara. Aí chegava, a hora que chegava pertinho na subida lá, ele entrava no porta-mala, eu ia bem devagarzinho pra ele ficar bastante tempo no porta-mala. Aí entrava, a hora que chegava lá, abria o porta-mala, ia pra piscina e tal. E ficava nessa, toda vez que ia no clube. Mas não tem a carteira. Não, mas vai no porta-mala, não tem problema. Aí você deixava uma meia hora. Pô, esqueci você aí, desculpa. Vai, abre aí, pô. Vez, sabe por quê? A próxima vez ele não vai buzinar em frente a casa, senão vai ficar meia hora no porta-mala. É um contra-ataque. É um contra-ataque. Esse negócio de clube era engraçado. Em Estrela do Oeste a gente ia, interiorzão era da hora. Aí a gente não tinha esse negócio, não tinha ações ainda, né? Então você não tinha dinheiro pra ir. Aí pagava pra entrar no clube, eram uns R$10 e tal. Aí um cara só pagava, ele colocava seu nome, tipo, Edgar. Põe lá, Edgar, pagou, entra, tem um ticket. Aí o Edgar ia lá no ralinho da piscina, jogava por baixo, a gente pegava lá na rua, porque saía o ralo da piscina saía na rua, certo? Aí ele colocava num plástico, pegava. Aí o próximo a entrar era o Edgar, já paguei, Edgar, tá? Aí o outro lá. 10 pessoas era Edgar, os caras, mas só tem Edgar em São Paulo agora, cara? E aí ninguém pagava, mano, ninguém pagava. Vocês ficam ensinando coisa errada. Coisa errada. No interior ele já não ia conseguir fazer, né? Porque é famoso, né? O Elinho já entrou. Você não é o Elinho. Não vai entrar de novo, não. Conheço. Agora, Elinho, pra gente encerrar aqui, você nunca pensou em usar o bigode? Você usou um tempo, né? Você sabe que a gente foi jogar a gente tinha perdido uns jogos, fomos jogar a coisa da Liga da Champions, ou da Liga Sul-Americana. Não, da Champions. Aí eu falei, o Lucas falou, pô, mas você vai usar o bigode? Eu falei, cara, se a gente ganhar esse jogo de hoje, eu vou até o final do Super 8 de bigode, de cavanhaque, na verdade. Cavanhaque meia boca, né? Ele falou, sério, coach? Essa parte aqui eu não consegue. Lucas Dias, falei, vou até o final. Aí chegou no Super 8, minha mãe, meu filho, por que você não fez o bigode? Não sei o que. Ela falou, não, mãe, deixa, tá dando sorte e tal. Ganhamos o Super 8. Eu falei, acho que agora eu vou até o final do campeonato. Mas aí depois perdeu, mas eu tirei. Aí eu tirei. Você nunca usou bigode também, não? Eu usei cavanhaque já. Meia boca também. Quando ele era preto, né? Quando ele era mais velho, porra, preto, agora não dá. Agora também não uso. Agora tá muito... Não uso não, porque tá tudo branco. Nós estamos ficando velhos. Mas eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui, cara. Vocês são feras. Eu acho que o basquete, ele é isso. Nós vamos passar. Né? O basquete vai ficar. E o que ficam são os bons relacionamentos, as boas amizades. Porque ali dentro da quadra também eu tinha que ser às vezes um pouco mais rígido e vocês tinham que fazer o papel de vocês. Mas a amizade ficou. Acho que esse é o papel do esporte. Né? O papel do esporte é fazer amigos. A gente agora tomar uma munho real depois do programa. Que o Chico está preparando. O Chico já deixou geladinha. O nosso Liminha está preparando. Mas é muito legal, obrigado pela presença de vocês aqui, abrilhantou demais o programa. Nós que agradecemos aí, sensacional. Parabéns pela iniciativa, pô, muito bom a gente falar basquete e ficar nessa resenha, né? A gente não levar pro pessoal o que
alguns confrontos que teve e tudo mais, muito pelo contrário. Vou Hoje pegar a gente... duas bolas aqui, ó, que são bolas para vocês segurarem, pra gente Boa. terminar. Vocês conhecem muito, né? A bola já vem direto na mão de vocês, ó. É isso aí, ó. Essa é um dos nossos patrocinadores, né? A Tarmac, que através da Decathlon, né? A Tarmac é um produto da Decathlon Brasil e a Decathlon Lar Center, que apoia o nosso programa também. Aqui tá a bola da Tarmac. Essa bola, inclusive, é aprovada já pela Federação Internacional, já está sendo jogada em alguns campeonatos lá na Europa e possivelmente em breve vai estar com muito mais força aqui no Brasil, nos campeonatos aqui do Brasil também. E lembrar que a Decathlon tem uma parceria fantástica com a NBA. Os produtos da NBA estão chegando para você nas lojas da Decathlon. Felipe, eu vi umas camisas lá, vi um tênis lá. Eu já peguei amigo. 3, só pra te avisar que eu já pedi já 3 pegou? lá. Eu falei, o quê? Na hora que chegou, ó. Não, muito bacana os produtos. E também um agradecimento especial aqui no final do programa para a Greyhound, que a gente foi conhecer os estúdios da Greyhound, da produtora que está junto com a gente aqui nesse projeto fantástico. Olha, uma estrutura fantástica. Você que procura aí um trabalho, né, de transmissão ao vivo, de conteúdo, de produção, de mídias sociais, a Greyhound hoje é uma marca muito forte no mercado, uma das melhores produtoras do Brasil, então com certeza vai fazer o seu produto ficar cada vez melhor. Chico, já que você tá... A bola da fama aí. A bola da fama vai ser assinada aqui pelo Elinho. Obrigado, Liminha. Essa aqui, Obrigado, Liminha. Queria agradecer também toda a nossa equipe que está aqui, a equipe técnica da Greyhound, o Miguel, que é o nosso produtor, também está aqui. Miguel, entra aqui rapidinho, vai, para o pessoal te conhecer. Vem aqui. Vem aqui rapidinho, o pessoal te conhecer. Tá aqui o Miguel, ó, que também faz parte da nossa equipe de produção. Obrigado aí, viu, Miguel, pelo trabalho. Valeu. E o Miguelzinho deixa o filetinho aqui, viu? Miguel, Ele acha que ele engana a gente com esse filetinho. pode passar aqui, ó. Vai lá na frente do Felipe. Pode passar na frente da câmera. Aqui não tem problema, não. Aqui é ao E eu vivo, queria assim, não. o Belinho aqui também. Belinho, faz favor. O nosso querido Belinho, que junto com o Serres e junto com o Mário fazem esse programa. Que maravilha. O nosso Belinho. Unbelievable, man. Jordan e Miami Heat. Aí. Esse aqui é torcedor do Houston. Não é? O negócio é por trás das câmeras. Boa, Belinho. Obrigado. Junto com o Belinho, o Serres e o Mário que fazem essa parte técnica fantástica do nosso programa. Obrigado a todos. Felipe. É isso aí, gente. Espero vocês no próximo programa. E que baita programa foi hoje. Conversa boa, programa, né? que baita Espero programa. que vocês tenham gostado. Esse é o De Bandeja com o Renatinho. Programa de basquete de qualidade. Então, ó, o bigodinho dele, eu tô apaixonado por esse Ele bigodinho quer dele. copiar o Elinho e o Hélio Rubens. Hein? Onde você tá fazendo isso aí? Ah, tô deixando crescer pra... O paizão aqui dele me inspirou. Tava procurando as fotos dele. Boa. Estilo, hein? É isso aí, gente. Até a semana Obrigado. que vem. Valeu. Não esquece de se inscrever no canal. Vamos tomar muito real agora com toda a equipe aqui. Valeu, um abraço. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, gente. Até mais. Valeu.